Olá, olá, boa tarde, meu povo. Gente, hoje o programa está diferenciado. Estamos fazendo no período da tarde. Como André da Saúde tem um compromisso à noite, assim como eu também tenho. Vou adorar o meu Senhor Jesus e ele outros compromissos. Então, antecipamos o nosso horário para hoje à tarde. Tenho certeza que, segundo o que eu estou sabendo, os relatos dele abalará, né, o podcast. Então, vamos lá. E desde já eu quero dizer a todos, mais uma vez, esclarecer. Não tenho lado, não tenho partido, estou aqui para ouvir o André Gonzaga, o Kiko Pereira, o Maurício Tavares, os pré-candidatos de todos os partidos, o nosso prefeito José Pacheco e todos os que queiram ouvir até o podcast. O convite desde já está feito. As portas e o coração estarão sempre abertos. Então, vamos lá. André, desde já eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Para nós é uma honra te receber. Boa tarde, Alê. Boa tarde aos seus seguidores no Instagram, Facebook, nas redes sociais. Sei que são inúmeros, né, os seguidores que você tem, né, tenho tido assim, a oportunidade de acompanhar o trabalho, né, que você, que a sua equipe tem feito. E quero parabenizar desde já. Obrigada. Né, pelo seu programa, tá certo? E agradecer por estar aqui. Estou até assim, sinto uma certa responsabilidade por estar aqui de frente com a Eli. Mas, né, diante do convite, estou aqui para poder estar falando algumas situações vivenciadas por mim, enquanto servidor público, enquanto um cidadão aqui de São Sebastião. Tenho vivido aí durante esses 7 anos que tenho tenho vivido aqui em São Sebastião. Estou aberto para qualquer questionamento que você possa assim fazer. O André Gonzaga, André da Saúde, certo. O André de São Sebastião. Certo. André, você é conhecido como André da Saúde, isso me leva a crer que você é um contratado da prefeitura e que trabalha na área da saúde, correto? Seja agente comunitário ou... Veja, Eli, eu em 2015 fiz um concurso, né, o município lançou um concurso, da qual tinha vagas para agente comunitário de endemias, e eu fiz esse concurso e tive a oportunidade, a felicidade de passar. Então, passei no concurso. Em 2016, a prefeitura convocou, né, os que passaram no concurso, e eu vim trabalhar aqui em São Sebastião, mas eu sou servidor efetivo do município de São Sebastião, um agente de endemias, um agente comunitário de endemias. Ativo? Ativo. Agora, existem aí algumas, né, situações, né, de perseguições políticas, né, que eu venho sofrendo por parte da gestão José Pacheco, né, da qual eu não estou exercendo a minha função de agente de endemias. Atualmente eu estou no posto de saúde do bairro Rancho Alegre, onde eu estou sem fazer nada, absolutamente nada, numa situação de assédio moral, né, por perseguição política, né, que eu venho sofrendo aí há anos, né, por parte do prefeito e por parte dessas pessoas, né, que gerem a saúde, a pasta da saúde e da Secretaria de Saúde do município. Então, houve uma série de perseguições, né, de violências, de intimidações que eu venho recebendo durante esse tempo, e hoje eu estou nessa situação de estar num posto de saúde sem fazer nada. Pasme, usaram inclusive de um posto de saúde para me atingir enquanto servidor público. E aí, né, quem está lá do outro lado pode até se perguntar, mas, né, por que isso? Né? Eu já iria te perguntar, por que isso? Né? Ao que você atribui essa perseguição? Veja, Eli, eu sempre fui, assim, o meu posicionamento político sempre foi no campo das esquerdas, né? Se for olhar lá, por exemplo, no meu perfil no Instagram, está lá André Gonzaga, André da Saúde, um ativista, alguém que é do campo das esquerdas e luta pelos direitos humanos e pelos direitos sociais. Direitos humanos, o direito à moradia é um direito humano, o direito à alimentação é um direito humano, o direito à liberdade é um direito humano, e pelos direitos sociais e coletivos. Quando eu me estabeleço em São Sebastião, eu entro aqui no Partido dos Trabalhadores, né, no PT, e aí começo também a fazer a luta sindical, buscando os direitos
dos trabalhadores, dos servidores públicos de São Sebastião. Então, eu entro no sindicato municipal, porque existe aqui um sindicatão, né, um sindicato que é um sindicato responsável por todas as categorias de servidores do município, e aí, se não me falha a memória, foi em 2018, teve a eleição para esse sindicato, e eu me candidatei para ser um presidente do sindicato, e formei uma chapa e me candidatei. E daí eu fiz frente à gestão que estava, a atual gestão do sindicato, que até hoje permanece, que é tipo uma gestão chapa branca, né, do prefeito, da prefeitura, não é? E eu era uma chapa de oposição. E daí esses acirramentos, né, essas perseguições, né, se acentuaram. Ao ponto, Eli, quando eu fiz o concurso aqui de São Sebastião, eu fiz concorrendo à vaga de pessoa com deficiência, porque eu tenho uma doença chamada ceratocone, né, ectasia de córnea. O que seria? E o que ocorre? Eu preciso de lentes especiais, que são chamadas lentes rígidas, para poder enxergar. Sem ela, eu não enxergo praticamente nada. Hoje eu estou até na fila de transplante de córnea de um dos meus olhos, do olho direito. Então, eu entro na vaga de pessoa com deficiência, aqui em São Sebastião. Quando eu entro para ser agente comunitário de endemias, eu, quando fui para o campo, tá certo? Porque de agente de endemias você pode trabalhar tanto na zona urbana como na zona rural. Então, quando eu fui para a zona rural, eu tive dificuldades, porque essa lente rígida, eu entrei aqui no seu programa, você disse, nossa, seu olho está lacrimejando. Eu passei o dia hoje com meu olho lacrimejando, com dores. Até agora estou com dor de cabeça, porque lente rígida é porque ela é rígida mesmo. Isso não te daria o direito, por exemplo, de um afastamento trabalhista? Talvez sim. Mas o que acontece? Nessa minha situação, eu passo no concurso, então o que é que eu faço? Faço um requerimento. Na época, o secretário era o Erivânio, né, o secretário de saúde era o Erivânio. Abraço ao doutor Erivânio. Um abraço, doutor Erivânio, para toda a família Curtinho, né, que fazem aqui, são empreendedores, têm um trabalho fantástico, aqui, inclusive trabalho social em São Sebastião, para o vereador José Curtinho também. Aí o que acontece? Então, faça o requerimento para ficar na zona urbana trabalhando em São Sebastião. Então, eu fico durante cerca de 4 anos trabalhando, dando a minha produção dentro da cidade, na zona urbana, onde eu mapeava a minha área, onde eu tinha laços, né, conversava na casa das pessoas, fiz amizades, porque o agente comunitário, tanto o agente de saúde quanto o agente de endemias, ele se torna um amigo da comunidade. Sim. E eu passei a ter amigos na comunidade, nesse setor de trabalho que eu tive, digo, moradores mesmo. Então, mas o mais importante, eu que tenho uma deficiência importante na visão, né? Muitas pessoas que estão na minha condição não conseguem trabalhar, não conseguem entrar no mercado de trabalho. Eu consegui passar no concurso público e consegui dar a minha produção trabalhar aqui no município de São Sebastião. Mas a partir do momento em que eu tenho uma atividade sindical, de lutar pelos direitos dos servidores públicos de São Sebastião que me procuravam, de estar dentro do sindicato, o que acontece? Eu passo a ser perseguido dentro da Secretaria de Saúde. Por quem? Pelo Felipe Regueira, que é o secretário de Saúde, e pela mulher, esposa do prefeito, que é a doutora Arlete, que é quem de fato comanda a Secretaria de Saúde, e aí todo o grupo, né, de servidores públicos, isso coordenador, supervisores, passa a me perseguir. Então, eles faziam situações mentirosas, né? Por exemplo, de eu estar no meu ambiente de trabalho, de ir lá, de procurar fazer situações. Outro dia, eu recebi uma carta advertência assinada pelo secretário de Saúde, Felipe, porque eu estava numa via pública. Ora, se eu sou um agente de endemias, trabalho na rua, como é que eu vou receber uma advertência, uma carta de advertência? Porque é uma coisa, né, surreal. E aí o que acontece? No dia 1º de dezembro de 2022, né, eu estou na Secretaria de Saúde, dou a minha produção, volto para a Secretaria de Saúde, entrego o meu trabalho, e aí um dos supervisores, né, que me perseguia, a mando desse pessoal. Que tipo de perseguição, André? Veja, me perdoe. Veja, eu, por exemplo, eu estou na minha área de trabalho, então
O supervisor começa a ir na minha área de trabalho, eu entro na casa das pessoas, entra junto comigo, mas não entra na casa das outras pessoas. Eu estou na minha casa, fora da minha área do meu horário de trabalho. Esse supervisor chegou aí na minha casa reclamar do meu trabalho, na frente do meu pai, não um senhor de idade. É uma intimidação. Então, todo tipo de intimidação eu sofria, né? Esses assédios de estar recebendo carta, advertências, entendeu? De eu ir para o meu setor de trabalho, várias vezes fiquei ali em frente à Secretaria de Saúde, impedido de trabalhar para me reunir com o secretário de saúde e ficava ali vários dias. Então, existia uma série de situações de intimidação para que o André parasse com seu ativismo em defesa do servidor público. Aí o que acontece? No dia 1º de dezembro de 2022, eu entrego a minha produção e esse supervisor, né, ele vem, né, e me dá um chute nas costas, e eu, inclusive, por trás, né, eu fui surpreendido e recebi. Quando você se refere que você recebeu um chute, foi um chute mesmo, tipo não uma voadora. Um chute nas minhas costas. Quer dizer, eu recebi uma agressão física dentro da Secretaria de Saúde do município de São Sebastião, dentro da minha atividade de trabalho. Então, o que é que eu faço? Eu passo um carro da polícia, eu chamo o carro da polícia, vai parar todo mundo na delegacia, onde eu faço aqui o boletim da ocorrência, que está aqui o boletim de ocorrência. Inclusive, fui encaminhado para a central de polícia em Arapiraca, que eu fui fazer o exame de corpo de delito. Não pude prosseguir para frente com o processo contra esse supervisor que me agrediu, porque o município de São Sebastião, ele blindou essa pessoa que me agrediu e quis me punir. Veja, eu fui agredido no dia 1º de dezembro, de 2022. O que ocorre? Poucos dias depois, o secretário de Saúde, junto com o procurador do município, que é o doutor Ricardo Pacheco, que é um dos pré-candidatos, né? Até às vezes chamo ele de advogado de porta de cadeia, esse doutor Ricardo. Por quê? Porque no dia que eu fui agredido, que eu estou lá na delegacia, com o supervisor surtado lá, inclusive, enquanto eu estava prestando aqui o depoimento, ele dizendo que não me matou, mas poderia me matar, foi lá o procurador do município defender quem? O André que foi agredido? Não. Defender o agressor. Então, com poucos dias depois, esse procurador do município, junto com o secretário de saúde, junto com o coordenador das endemias, que é outro que promove essas situações de assédio moral ali dentro das endemias, me chama na Secretaria de Saúde e diz: você vai receber uma advertência, você vai receber um processo disciplinar. Eu fui agredido dentro do meu trabalho e eu vou receber um processo administrativo. Foi isso que eles fizeram. Então, esses, né, são os fatos. Mas o fato mais grave em si, né, o fato da agressão, foi muito grave. Né, enquanto servidor, inclusive, isso dá pena de cadeia, né, para quem agride o servidor público. Mas o que ocorreu depois foi muito pior, porque essa gente que eu citei, o secretário de saúde, o procurador do município, me chamaram lá para a Secretaria de Saúde e disseram: a partir de agora, você vai sair da zona urbana e vai para o interior. Lembra no início da nossa fala que eu sou um servidor com deficiência que usa lente de contato rígida, então me jogaram num ambiente do interior, onde, no dia para o outro, não teve preparação, não teve conversa, nada. Foi uma punição que a cúpula da Secretaria de Saúde, junto com o procurador do município, fizeram comigo. Fui agredido porque eu prestei queixa, fiz o boletim de ocorrência, me jogaram no interior. Aí, quando me jogaram no interior, aí eu tive todas as dificuldades, porque, veja, eu uso lentes de contato. Sem essa lente de contato, eu não enxergo nada. Então, ela me dá uma condição de vida, de poder dirigir, de poder trabalhar. Mas, quando eu entrava no carro das endemias para ir para a zona do interior, eu tinha todas as dificuldades, porque o agente de endemias ele precisa se localizar no espaço, nas casas. Quando o carro vai passando, tem uma numeração que é feita de lápis. Eu não conseguia enxergar essa numeração, ficava dependendo do motorista,
ficava dependendo dos outros companheiros agentes de endemias para que pudesse dizer, olha, você vai ficar ali. Quando eu descia, eu ficava perdido, sem saber para onde ir. No interior, às vezes, tem que andar quilômetros, né, 2, 3 quilômetros, que as casas geralmente são longe uma das outras. E aí, o que é que acontece? Passei um período nessa situação de trabalho, me reportei para o coordenador Eduardo, que, na verdade, é um dos que promove esses assédios moral dentro das endemias, dentro da Secretaria de Saúde, mas a mesma coisa que nada. E o que ocorre? Eu procurei a minha médica, né, que me acompanha, oftalmologista, e ela me afastou do interior. Me afastou do interior. E aí eu pensei que iria voltar para a minha área de trabalho na cidade, na zona urbana. Mas aí foi quando, novamente, o Felipe, secretário de Saúde, a mulher do prefeito, doutora Arlete, que não falou nada, mas a presença dela é imponente, sim, junto com um senhor lá que o nome dele é Josival, que se identifica como um advogado lá da Secretaria de Saúde, me chamou e disse, a partir de agora você vai para a saúde, vai para o posto de saúde do Rancho Alegre. Não, eu sou agente de endemias, quero trabalhar na minha função, agente de endemia da cidade. Não, a partir de agora você vai para lá. E aí eu argumentei, porque naquele momento a minha esposa, Monique, né, que inclusive está aqui, estava fazendo hemodiálise, e argumentei essa situação, porque, veja, a minha situação. Eu, uma criança de 12 anos, um pai de 91 anos e uma mulher fazendo hemodiálise. Estou num trabalho que eu dou a minha produção, eu tenho como dar minha produção, tenho como ir para casa, tenho como voltar para o meu trabalho, então eu tenho uma flexibilidade. Mas essa gente, por perseguição política contra o André Gonzaga, eles não tiveram dó, nem da minha família. Então a minha esposa, Monique, ela passou todo esse processo de hemodiálise comigo assim, nessa situação. Qual o problema, né, de saúde da Monique? A Monique, ela teve um problema nos rins, os rins dela parou e teve que fazer hemodiálise no chama por mais, né, por cerca de um ano e meio. 2 anos, né? 2 anos no chama, e eu era quem acompanhava a Monique até o chama 3 vezes por semana, e hoje que tinha que fazer as coisas dentro de casa também. Então, eu ficava ali no posto de saúde, 40 horas semanal, isso de 7 da manhã às 11 da manhã, depois ia para casa, e de 1 da tarde às 5 da tarde, no posto de saúde, e pasme, sem fazer nada, olhando os outros trabalhar, sem ter um local para sentar. O local que eu tinha para sentar lá no posto de saúde, porque quando o posto de saúde enchia, era uma cadeira de rodas, que inclusive tem lá o nome proibido sentar, né? E eu procurava ficar sentado ali. Aí essa situação, né, de agressão, de ameaça, né, de assédio moral, né, eu denunciei, procurei uma advogada em Arapiraca, a doutora Priscila Bezerra, ela entrou com uma ação de danos morais contra o município, essa ação, né, está rolando, e procurei o Ministério Público, né, que inclusive naquele momento me acolheu. Aí fui até a Defensoria Pública do município de São Sebastião, que entrou com ação para que eu possa voltar para o meu ambiente de trabalho, porque qual é a minha luta hoje, maior que eu tenho, falando do campo de trabalho, é voltar para o meu setor de trabalho. Hoje eu estava assistindo um jornal onde estava dizendo que mais de 7 mil casos de dengue no Brasil, com 500 mortes. Quer dizer, a epidemia de dengue por todo o Brasil. E Covid, né? E um agente de endemias, na verdade, eu sou técnico em agente de endemias, no posto de saúde, sem fazer nada. Você ainda se encontra nessa situação? Eu ainda me encontro nessa situação, né? Aí procurei a Defensoria Pública do município de São Sebastião, de Alagoas, que atua aqui em São Sebastião. Veja o que é que a Defensoria Pública diz. A função atribuída foi acolhida, a qual está desempenhando para ficar 8 horas na UBS sem fazer nada. Percebe-se foi delegada função, atividade ao servidor como forma de castigo, punição em razão de perseguição política, considerando que o ator já ajuizou algumas ações em face do município, bem como por não votar no prefeito da atual gestão.
e oposição e ter buscado seus direitos nessa ação. Isso que está falando aqui não é o André, porque alguém que está lá do outro lado pode dizer: ah, mas essa é a versão dele. É a Defensoria Pública de Alagoas que está dizendo que eu sou vítima de perseguição política por ser oposição ao Zé Pacheco aqui em São Sebastião à gestão. E sou, Eli. Eu tenho um lado político definido. Não vou estar na gestão, porque aí eu pergunto: como é que alguém que está numa situação dessa, sendo agredido, sendo ameaçado, transferido de função, vai estar politicamente com esta gestão? Né? Não posso estar, de forma nenhuma. Na emancipação política daqui de São Sebastião, a minha esposa estava com pouco tempo de transplantada, né? Disse: André, vamos lá para a festa? Eu vim aqui para a festa, aqui em São Sebastião, que ocorreu. Tive que sair com a minha esposa para não ser agredido por essa gente. Aí, quer dizer, eu, né, estou aqui em São Sebastião, vou continuar nessa situação, sendo agredido, sendo ameaçado. Outro dia, agora há pouco, recebi um documento da Secretaria de Saúde, assinado pelo Felipe Regueira, me ameaçando entrar com processo administrativo contra mim lá no posto de saúde. Quer dizer, vou viver sempre nessa situação. A ação existe, tá certo, que foi feita pela Defensoria Pública. Nessa ação, é uma ação para que eu possa voltar a exercer a minha atividade de agente de endemias no município de São Sebastião. Pergunta a você ali: estou pedindo demais? Exercer a minha função? Eu estou aqui, com 2 documentos. Aí disseram: se ele trouxer um atestado da médica que ateste que dê condições dele trabalhar, botamos ele para trabalhar na zona urbana. Veja o que a minha médica diz: paciente usuário de lentes de contato rígida no olho esquerdo, apresenta boa acuidade visual, usando a lente de contato, podendo exercer suas atividades de agente de endemias em áreas urbanas, sem problema. A minha médica que me acompanha está dizendo isso. Ah, mas é a médica dele. Pode ser um documento, pode ser um documento parcial. Outro dia recebi uma intimação do fórum, que eles, né, na ação, uma intimação, eles me intimaram para ir até o médico deles, um oftalmologista deles, para saber se eu tinha se eu poderia trabalhar na minha atividade de agente de endemias. Fui intimado. Ali eu fui intimado pela justiça, procurei o doutor Marcos disse: vá, André, vá para essa consulta. Eu fui, contrariado, recebi a intimação. Veja o que é que o médico do município de São Sebastião, tá certo que eu passei, disse: em uso de lentes de contato no olho esquerdo, há melhora significativa da visão, olho direito sem melhora. Já que é usuário de lentes de contato rígida, deve evitar ambientes fora das áreas urbanas, para que não provoque desconforto e complicações relacionadas ao uso da lente. Em uso de lentes, não há restrições visual para exercer suas atividades. É o médico do município que está dizendo aqui, para desempenhar suas atividades em área urbana. É um médico que foi designado pelo município de São Sebastião. Então, veja, eu tenho 2 laudos médicos, um pela minha médica, outro laudo médico que foi designado pelo município de São Sebastião. Tudo isso está no processo que estão dizendo que eu estou apto a trabalhar na área urbana do município de São Sebastião. O processo está correndo, tá certo? O juiz intimou o município para que eles, né, argumentasse sobre esse último laudo médico. Infelizmente, o que se vê naquele processo ali são mentiras, ilações feitas pela gestão. Inúmeras mentiras que inventam sobre mim. E essa é uma das delas, onde eles dizem que eu já estou em atividade urbana. Mas que atividade é essa? Estar no posto de saúde, jogado lá, vendo os outros trabalhar numa situação de assédio moral, né? Na verdade, o que o André pede está aqui no seu programa para falar para a sociedade de São Sebastião. E quem quiser comprovar, ali,
Hoje eu estou de férias durante esse mês, mas a partir do dia 1º, vá lá, alguém, no posto de saúde do Rancho Alegre, entra no posto de saúde do Rancho Alegre e veja se o André está fazendo alguma atividade, veja se o André está trabalhando por vontade do André. Não, porque o André é um agente comunitário de endemias, que deveria estar nas ruas de São Sebastião, nas casas das pessoas, conversando, orientando sobre a questão da dengue, que está muito forte no Brasil e, consequentemente, aqui. No nosso município. Então, são essas, né, situações que eu estou colocando assim para você, Eli. Hoje eu estou com meu pai, de 91 anos, né, José Gonzaga Neves, um senhor que está com câncer, tá certo? Está fazendo tratamento no Hospital Chama, e eu sou o principal responsável, eu sou o filho, ele mora comigo. Né, precisa, eu tenho um laudo médico que... Você o acompanha. Que eu acompanho, mas ele não tem condições de fazer a comida dele, de locomoção. Tudo isso quem precisa fazer, né, sou eu. Então, pedi uma redução de carga horária, porque agora não me deram assim, uma resposta, mas se eu estou trabalhando de agente de endemias, eu posso trabalhar de agente de endemias, dar a minha produção e também dar uma assistência, né, assim, à minha família. Então, são essas situações ali que eu, né, estou aqui para colocar para você. Não é revanchismo, tá certo? Que eu estou. Eu odeio. Não. É claro que eu não tenho assim. Não morro de amor por essa gente, claro que não. Como eles possivelmente também não gostam de mim. Mas você está dentro de um jogo onde você. É como se fosse um jogo de futebol. É permitido dar canelada? Não. É permitido dar canelada, né? Então, eu não posso também ficar vítima assim desse processo, né, que eu estou. Infelizmente, André, a nossa cidade, qualquer coisa que a gente venha fazer ou falar, primeiro que a maioria das pessoas aqui, elas têm memória curta. Esquece do que foi feito há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Hoje, eu sinto na pele a questão de, por exemplo, simplesmente trabalhar no jornal Fale Tudo Se Puder e levar ao povo algumas informações necessárias. Porque tudo que é falado é visto como oposição. Eu costumo dizer assim, eu vi também, mais uma vez eu vi no Instagram essa semana, que antes ser oposição do que ser silenciada a vida toda. Mas eu nunca disse aqui que eu sou oposição, eu nunca disse que sou do lado de ninguém. Até porque, dentro do meu trabalho, eu nem posso. Mas hoje, por te receber, eu sou vista como a moça que trabalha no jornal e que é da oposição. Por falar sobre a chuva, eu sou vista como a que se diz do jornalista e que fala sobre a chuva, como se eu tivesse culpa da chuva. E, em momento algum, em nenhuma das minhas matérias, eu citei nomes de ninguém, nem de A, nem de B, nem de C. Mas eu volto aqui a dizer, mais uma vez, meu amigo, que eu sinto muito, eu lamento pela situação, e se você pudesse, André, deixar aqui, como eu te disse, me faltam até palavras, mas se você pudesse pedir algo, deixar aqui um pedido de socorro, porque você, pelo seu relato, imagino que não esteja sendo fácil. E se você pudesse aqui deixar um pedido de socorro, que seja para o gestor, que seja para os secretários, o que você falaria? Pode falar para a câmera. Ali, o que eu digo para você é o seguinte: eu quero que você faça justiça. E a justiça para o André é voltar a exercer a sua função de agente comunitário. O que você quer é voltar a trabalhar, é ter o direito de exercer ao que você foi concursado a isso, correto? Veja, Eli, eu passei no concurso, é algo meu, eu passei por méritos meus. Pessoas que têm o mesmo problema que eu, de saúde, de visão, estão fora do campo de trabalho, sofrem. Né? Durante muito tempo da minha vida, Eli, eu vivi com um salário mínimo do LOAS, né, que é um benefício de prestação continuada, durante muito tempo na minha vida. Eu nunca tive um trabalho de carteira assinada. Eu retomei a minha faculdade agora há pouco tempo, tem cerca de 2 anos, né, devido, né, por estar com uma lente de contato melhor, mas eu tive que abandonar a minha faculdade. E aí eu passo no concurso, eu consigo trabalhar da minha produção igual aos outros trabalhadores, e por perseguição política, eu tenho que abandonar o meu trabalho.
Eu acho que não é justo. Então, o que é que eu peço nessa ação em que a Defensoria Pública do município de São Sebastião, né, de Alagoas, entrou? Que o André volte a exercer a sua função de agente comunitário de endemias em zona urbana. Eu acho que não é nada demais, porque é um direito. Foi algo meu que eu conquistei. Né? Não é para o servidor público André Gonzaga estar jogado no posto de saúde. E veja, isso que eles fizeram contra mim não é apenas contra o André Gonzaga, isso atenta contra a dignidade da pessoa com deficiência. Nós temos milhões de pessoas com deficiência nesse Brasil que passam por essas mesmas situações. Isso é preconceito, é discriminação. Isso é crime que eles estão cometendo. Isso é uma agressão também contra o servidor público do município de São Sebastião. Que é um recado muito claro. Se você, servidor público de São Sebastião, não rezar na minha cartilha, se você não votar no prefeito Zé Pacheco, nos candidatos Zé Pacheco, se você for para a oposição, você vai sofrer as mesmas situações que o André está passando lá no posto de saúde. É um recado muito claro. Entendeu? Aí eu estou aproveitando aqui o espaço, agradeço a você. Muito obrigado por esse espaço, para poder estar colocando aqui. Eu sei que você tem milhares de seguidores aí nas suas redes sociais, que vão poder estar ouvindo essas palavras. Né? Muitos poderão até achar, é normal, não sei o quê, outros aí, mas tenho certeza que tem gente que vai se indignar, porque é uma situação de injustiça que eu estou sofrendo em São Sebastião há anos aqui. Veja, a agressão ocorreu em dezembro de 2020. Nós já estamos em 2024. E o seu psicológico, como fica? O meu psicológico já foi detonado numa situação dessa. O assédio moral, né, ele é muito ruim, porque ele vai acabando assim, com o seu psicológico. Eu desmaiei. Quando eu me acordei, estava todo machucado. Os braços, a cabeça, né, caí em cima ali das telhas, as telhas, né, se quebraram. Aí quando eu vou para o posto de saúde, né, o pessoal me medicou, me mandou aqui para o hospital, na casa maternal em São Sebastião, mas eu tive uma crise de pânico por causa dessa situação em que eu estou vivendo naquele posto de saúde, que aquele posto de saúde do Rancho Alegre, para mim, é uma prisão. Eu estou dizendo aqui, ó, em público, aquilo é uma prisão para mim. Eu poderia dizer hoje que o seu apelo é um pedido de socorro. E veja o que é que sim, claro, e veja o que é que ocorre. Naquele momento que eu tive essa crise de pânico, eu cheguei até a médica do posto de saúde e disse: me afaste desse posto. Ela disse: André, eu não posso lhe afastar, porque senão eu vou ser punida. A médica do posto de saúde do Rancho Alegre me disse isso. Veja ali, então, eles usaram posto de saúde. Né? Tem pessoas ali, que nem essa médica, que quis me ajudar, poderia, mas não fez com quê? Com medo de ser punida por esse pessoal que anda me perseguindo. Então, aí veio uma série de situações. Eu não sei ali se seria assim, um pedido de socorro. Mas o que eu peço é justiça em São Sebastião. E a justiça que eu estou pedindo não é muita coisa. Não estou pedindo dinheiro. Você só quer ter o direito de retornar às suas atividades normais. A minha atividade de agente de endemias no município de São Sebastião e poder viver em paz com a minha esposa, com meu pai, com meu filho, de poder andar nas praças públicas. Outro dia eu estava em uma praça aqui em São Sebastião, chegou um cara do nada me chamando de cachorro, de safado, de filho de não sei o quê. Quer dizer, palavras de baixo calão desse povo, os pitbulls, né, do Zé Pacheco, sem eu conhecer essa pessoa. Aí são essas, né, situações que eu coloquei, inclusive, falei para o defensor doutor Marcos, já informei essa situação ao Ministério Público, e se realmente essas agressões, essas situações ocorrerem, né, a justiça será acionada e essas pessoas que cometem esses crimes, esses abusos, que vá responder pela justiça. Eu não vou responder no mesmo nível que eles na agressão, porque isso não é assim, nunca foi o meu feitio, nunca, né, de forma nenhuma. Né, o que eu busco é através assim, da justiça. Dos seus direitos, né? E desde já, eu gostaria aqui de deixar em aberto para direito de resposta. Desde já eu quero deixar aqui em aberto, porque da outra vez falaram que eu não fiz isso
logo no meio do podcast e por isso não foi aceito o convite. Então, quero aqui deixar em aberto, desde já, o direito de resposta a todos os que foram aqui citados. Zé Pacheco, Felipe Regueira, Arlete Regueira, todos os que forem citados aqui, que foram citados aqui, estão convidados a vir até o podcast para ter direito de resposta, como eu sempre digo. E eu quero te agradecer, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Quero deixar a minha solidariedade por tudo que você tem vivido, porque eu nem de longe consigo mensurar o que, de fato, você deve estar sentindo. Eu vi aqui por várias situações durante a reportagem, durante o nosso bate-papo, na verdade, isso não é uma reportagem, mas durante o nosso bate-papo, vi por várias vezes você se emocionando quando você falou que a sua esposa estava em processo de hemodiálise, que o seu pai está em processo quimioterápico, que eu sei que não é fácil, porque eu também estou, André, como uma pessoa da minha família, em processo quimioterápico, e eu quero até agradecer à Secretaria de Saúde de São Sebastião, que agiu com muita rapidez quando foi dar início ao atendimento para essa pessoa da minha família. E não é fácil termos uma pessoa da nossa família com problemas de saúde e não ter o psicológico, né, para estar cuidando, que é o teu caso. Você hoje tem um pai de 91 anos, num processo de saúde muito sério, e que o seu psicológico, como você falou, está tão abalado que você chegou a desmaiar no seu quintal. Então, meu amigo, eu quero deixar aqui a minha solidariedade. Ali, eu quero imensamente agradecer a você e toda a sua equipe por esse espaço, né, que me deu para poder estar falando aqui essas situações que é a verdade, é a minha verdade. Mas como você bem colocou, se alguém que se sentiu, né, por eu ter citado, é importante quando você abre assim esse espaço. Mas o importante é dizer, eu queria terminar aqui, né, a minha participação no seu programa, dizer que eu, né, André Gonzaga, André da Saúde, eu sou um cara apaixonado por São Sebastião. Eu também sou. Aqui eu fiz amizades, né? Aqui eu criei raízes, aqui é um local que eu e minha família escolhemos para viver. E eu estarei durante todo esse tempo podendo conversar com os amigos, com as pessoas, sobre uma cidade melhor, né, para que a gente possa, né, viver. Espero que eu possa, em um outro programa, numa outra oportunidade, vir aqui debater com você sobre os problemas, as questões, né, do município de São Sebastião, como você bem colocou, o saneamento, saúde, né, educação, né, eu acho que é importante que a gente possa debater. E, acima de tudo, ali, que a gente possa viver num ambiente democrático, onde é bacana quando você diz, eu posso votar no Zé Pacheco, eu posso votar no Maurício Tavares, eu posso votar no Kiko, pode votar em quem quiser, porque nós temos esse direito de escolhermos, isso chama-se liberdade. O ruim é quando você é cerceado na sua fala, é cerceado no seu direito, né, de escolher. Isso a gente não pode permitir. Vivemos em um país democrático, né? Teoricamente. Parece que a democracia não está funcionando muito aqui em São Sebastião, infelizmente. Mas vamos lutar para que a democracia possa ser exercida de fato e de direito. E com respeito, né, meu amigo? Com respeito, acima de tudo. E com respeito. Então, quero deixar aqui o meu forte abraço a cada um que vai ver esse vídeo. E eu, sinceramente, espero que ele chegue longe. Ele tem uma audiência muito boa, porque é muito sério. Todas as suas palavras aqui, meu amigo, eu acho que vai... Na verdade, eu confesso que eu estou impactada com tamanha atrocidade. Essa é a palavra que eu vejo, atrocidade. Mas que Jesus tenha de misericórdia, que toque no corações deles, que te conduza para o caminho do bem, sempre como você está, e que você consiga, sim, voltar ao seu trabalho e fazer aquilo que você gosta. Obrigado, Alê. E muito obrigado mesmo por poder ter participado aqui do seu podcast De Frente com Ali. Sucesso aí no seu trabalho. Esteja sempre convidado. A casa estará sempre de portas abertas. Tenha a todos uma excelente tarde. Jesus abençoe. E, mais uma vez, estamos aqui para ouvir a todos. Uma boa tarde.